A gente está na linha agora, está conectado conosco agora já o Roberto Uchoa, que é membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Doutor Roberto, tudo bem com o senhor? Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Doutor Roberto, como é que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública está enxergando essa possibilidade de os Estados Unidos classificarem Comando Vermelho e PCC como terroristas? Afinal, o que é que realmente significa uma organização terrorista? Quando é que ela é terrorista e quando ela não é? A gente tem observado com preocupação essa movimentação do governo dos Estados Unidos, que não é de agora, já tem de algum tempo que ele tem seguido esse caminho de nomear, designar organizações criminosas, muitas ligadas ao tráfico de drogas, como organizações terroristas. Segundo essa última informação, o governo dos Estados Unidos, após um estudo, vai decidir se essas organizações criminosas brasileiras, o PCC e o Comando Vermelho especificamente, serão ou não designados como terroristas. O que eu fico muito interessado é em ver esse estudo, é entender qual foi a fundamentação teórica ou jurídica que o governo dos Estados Unidos pode fundamentar uma decisão do tipo, porque não faz sentido nenhum você designar essas organizações criminosas brasileiras como terroristas, primeiro porque ambas têm como objetivo principal o lucro, a obtenção do lucro através das suas ações criminosas. Elas não têm o objetivo de atacar o Estado, de espalhar o terror pela sociedade com objetivos ideológicos ou religiosos, ou o que seja. O seu objetivo é realmente o lucro, e justamente elas atuam de forma contrária, apesar de terem praticado, de algumas vezes praticarem atos que podem ser considerados terroristas. A verdade é que, ao invés de atacar o Estado, essas organizações têm feito justamente o contrário. Elas têm infiltrado o Estado, seja através de corrupção, financiamento de campanhas políticas, aquisição de empresas, prestação de serviços públicos. Então, eu acho que não faz sentido esse tipo de designação pelo governo dos Estados Unidos. Me parece algo muito mais de uma ação geopolítica do que verdadeiramente um objetivo de combate a organizações criminosas. Romualdo de Souza. Professor, muito bom dia, como vai? Professor, ontem eu conversei com o presidente nacional do PT e Edinho Silva me disse o seguinte: olha, se isso vier a ser empregado, usado pelos Estados Unidos, se vier a ser considerado o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, nós vamos ter uma medida que vai representar um ataque à soberania brasileira. É para tanto, professor? Não, acho que não seria um ataque à soberania brasileira, mas o governo dos Estados Unidos colocaria um alvo nas costas do Brasil. Porque quando você designa internacionalmente um país como um país que abriga uma organização terrorista, esse país passa a ser um possível alvo de diversos tipos de sanções. E se, em um futuro, chega-se a uma conclusão, mesmo que sem base em qualquer realidade fática, que é o que tem acontecido, a gente tem observado que os fatos e a realidade têm sido deturpados para decisões que têm objetivos outros declarados, que não os declarados. Mas a verdade é que isso coloca um alvo. Que, por exemplo, a Operação Carbono Oculto, que nós tivemos em São Paulo, que mostrou que o PCC estava infiltrado no sistema financeiro através do uso de fintechs e fundos de investimento e de certa forma, infiltrou no mercado de combustíveis nacional. Se há designação de que essa é uma organização terrorista, o governo dos Estados Unidos pode simplesmente declarar sanções ao sistema financeiro brasileiro, ao sistema de combustíveis brasileiros e até a empresas envolvidas ou bancos envolvidos diretamente nesse sistema, nessas redes. Então não chega a ser um ataque na soberania, mas sim é um movimento que pode causar muitos danos, sejam econômicos, ou sejam políticos, ou até de posicionamento do Brasil perante organismos multilaterais. O Edgar Leonardo. Professor, bom dia. A partir dos seus estudos aí no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o que o senhor poderia falar? Porque nós temos ouvido falar sobre financiamento, né, do PCC especificamente a grupos terroristas internacionais.
Qual a relação efetiva que o senhor consegue encontrar hoje? Compra de arma, participação, porque alguns grupos trabalham, inclusive, com tráfico internacional de droga, relação com esses grupos terroristas em tráfico internacional de drogas ou compra de armamento, munição com eles, porque também sabemos que existe uma presença já de alguns grupos na Tríplice Fronteira. Existe efetivamente alguma relação, seja em compra ou venda ou sociedade, em alguma ação que a gente possa confirmar com esses grupos terroristas de alguma forma, algum relacionamento, inclusive talvez pela Tríplice Fronteira? Tem uma suspeita, acho que isso ficou muito evidente após o ataque às Torres Gêmeas em 2001, foi levantada essa suspeita, inclusive pelo governo dos Estados Unidos, da presença de representantes ou de integrantes de grupos terroristas, principalmente localizados no Oriente Médio, que estariam na Tríplice Fronteira, porque seria um local de difícil fiscalização, um local onde essas pessoas poderiam passar sem serem percebidas em razão da comunidade de origem do Oriente Médio que reside na região. Então não é algo novo, é algo que já se tem essa desconfiança e já se investiga há algum tempo. Também há algumas pesquisas que apontam que, sim, em determinados momentos você tem essa conjugação de organizações criminosas com organizações terroristas, seja através de uma organização terrorista trabalhar junto a ações criminosas para obter dinheiro para financiar as suas ações, ou seja, organizações criminosas usando conexões de organizações terroristas para também obter lucros com o seu objetivo. Portanto, é preciso ter essa diferenciação. Se em determinado momento você tem uma negociação, por exemplo, de tráfico de drogas executada por uma organização terrorista, mas que de alguma forma chegou a ser intermediada ou teve em algum momento uma conexão com uma organização criminosa local, é preciso entender que esse é um movimento em que as organizações têm objetivos distintos. A organização criminosa tem o objetivo do lucro. Ela quer ganhar dinheiro com aquilo. Ela não quer pegar esse dinheiro, fazer essa movimentação para financiar uma organização terrorista para que ela atinja os seus objetivos na sua origem. Por exemplo, vamos falar mais especificamente do PCC, por exemplo, com o Hezbollah. Se eles fizerem negócios em algum momento, isso não significa que o PCC está ajudando para que o Hezbollah cometa atos de terrorismo em Israel. Esse nexo não existe. Agora, sim, há momentos em que podem se encontrar, tendo esses objetivos em comum, principalmente financeiro, como eu citei anteriormente, é possível. A gente tem ali na Tríplice Fronteira, é uma zona cinzenta, onde a gente tem a conexão de diversos tipos de crimes numa fronteira entre três países que a gente sabe que temos problemas de fiscalização e de crime organizado há muito tempo. Então, se o governo brasileiro realmente concorda que há esse problema, é sempre muito mais fácil, e o governo brasileiro já propôs isso, de trabalhar junto com o governo americano para combater essa lavagem de dinheiro, esse tráfico de drogas, o tráfico de armas e possíveis conexões. Então, não é designando uma organização criminosa brasileira como terrorista que vai mudar isso. É simplesmente mudar o tipo de atuação do próprio governo dos Estados Unidos. É preciso que a gente lembre também que a maior parte das armas que alimentam as organizações criminosas por toda a América Latina, inclusive as brasileiras, tem como origem o comércio nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos trabalharem também no combate ao tráfico de armas que tem origem no seu próprio país, já ajudaria muito o Brasil no combate às organizações criminosas. A gente está conversando com Roberto Uchoa, que é membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Fernando Castilho. Professor, eu queria puxar um pouco para essa questão dos efeitos da designação de uma organização comunista, ou terrorista. Desculpe, terrorista. É o seguinte, há uma preocupação muito grande, inclusive no setor financeiro, de que no momento em que a Polícia Federal está avançando nas investigações de conexão de organizações criminosas, né, no mercado financeiro, uma classificação dessa aí atingiria o sistema financeiro brasileiro. E aí, como o senhor falou no começo da nossa conversa, inclusive com reflexos
nas transações internacionais. Então, me parece que a preocupação do governo é muito dizer, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas qual é o reflexo mesmo disso, o espalhamento disso, de um carimbo desse na questão comercial, né? De quem transaciona, ou pelo menos em quem, em algum momento, teve algum tipo de transação com esse grupo que foi apurado pela Polícia Federal e pela Justiça Brasileira. O problema da infiltração de organizações criminosas no sistema financeiro e no mercado legal como um todo tem sido algo que temos alertado ao longo do tempo. Teve um estudo, inclusive, do próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostrou que o tamanho, por exemplo, do mercado de cigarros contrabandeados, combustíveis adulterados, bebidas alcoólicas adulteradas, são mercados gigantescos que movimentam mais de 100 de bilhões de reais por ano. E esse dinheiro circula pelo sistema financeiro. Recentemente, em Portugal, tivemos a tentativa de aquisição de um time de futebol por um fundo de investimento, uma empresa de fundo de investimento que estava ligado a outro, que foi apontado como utilizado pelo PCC para lavagem de dinheiro. E isso fez uma movimentação em Portugal para se evitar a compra, para se evitar essa chegada de um dinheiro que poderia ter ligação com o crime organizado. Quer dizer, esse espraiamento, essa infiltração do crime organizado brasileiro no mercado financeiro e nas empresas legais já tem trazido consequências para o sistema financeiro e para o mercado financeiro como um todo. Há um aumento da suspeição sobre essa circulação de capitais e sobre a origem de determinados investimentos. O que acontece é que, se houver a designação dessas organizações como terroristas, isso pode colocar o sistema como um todo como alvo. E aí colocar o Brasil como sendo um alvo de sanções, porque o governo dos Estados Unidos pode, além de apontar, chegar e afirmar que o Brasil não tem feito o suficiente para atacar ou para combater essas organizações terroristas, já designadas como tal, e por esse motivo o Brasil deveria sofrer sanções e retaliações tanto dos Estados Unidos quanto de seus parceiros, que a gente sabe que tem outros países que seguem os Estados Unidos na maioria das suas decisões. Então isso sim pode trazer impactos comerciais, isso com certeza traria impactos econômicos e financeiros para o sistema financeiro brasileiro e como um todo, e a gente tem que lembrar que essa é mais uma frente que os Estados Unidos têm utilizado para atacar, de certa forma, o Brasil, porque o PIX, que é o sistema de pagamentos brasileiro, também foi colocado sob investigação, porque de alguma forma estaria atrapalhando os objetivos do governo dos Estados Unidos ou seu sistema financeiro. Então, o governo brasileiro tem caminhado no sentido correto. Ele evita acompanhar uma decisão americana que não tem base técnica e jurídica para tal, e nem fática, porque essas organizações são organizações criminosas que buscam o lucro, e como eu falei anteriormente, ao invés de enfrentar os estados, o Estado, na verdade, elas têm se infiltrado no poder público, a gente vê isso diuturnamente, e o governo busca proteger os interesses do sistema financeiro, industrial e comercial brasileiro, para que eles não sejam vítimas ou sejam alvos de retaliações de governos por questões político-ideológicas e geopolíticas. Quero agradecer aqui a Roberto Uchoa, membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, conversou com a gente aqui. Muito obrigado, professor, e volte sempre ao Passando a Limpo, foi ótimo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, tenha um ótimo programa aí, obrigado. Obrigado. Tá aí então, discussão realmente é complicada, porque é muito fácil, né, você chegar e dizer, não, é organização terrorista. Esse é o problema, okay. É econômico, Só né? que tem implicações, né? Tem outras implicações também que precisam ser observadas. Antes da gente encerrar aqui, só o Castilho,